Aí, galera, tá animadinho? Não? Então vem contigo que tu vai ficar animadinho agora. Formação de palavras. Assunto de língua portuguesa que normalmente cai alguma questão em concurso. Formação de palavras. Tem alguns processos. Derivação, composição, justaposição. Essas coisas a gente vai conversar um pouquinho. E você vai entender e vai acertar essa questão no concurso. Fica gelo, mano. Você vai acertar sim. Olha só. Observa essas palavras aqui. Tem um radical. Uma parte que não muda. Governar, governo, governador, governável, governabilidade. Você percebe que não muda até o N? Pois é, o que está acontecendo aqui? Você tem um governar, que é verbo, ao mesmo tempo que tem um governo, que é um substantivo, e tem um governador, substantivo, governável, e vai adjetivo e tudo. Várias classes gramaticais e tem um radical. Esse radical é o que nós vamos precisar para ter essa aula de hoje. O que é o radical? Aquela parte, aquela raiz. Radical tem a ver com raiz que não muda. E aí você vai ter algumas partes, afixos, que vão grudar nessa raiz, tá? Tem uma parte que vai no começo e outra parte que vai no final. Quando tem uma partezinha que vai no começo, é o prefixo. É isso aí, o outro já gritou lá do fundo, é isso aí. Prefixo. E a parte que vai no final do radical? Sufixo, falou a loirinha ali. Sufixo, muito bom. Ó, simples. Desgovernado. Nós temos um meio ali que é o quê? A raiz. E tem uma partezinha no começo que se chama prefixo. Esse prefixo e também uma parte no final que se chama sufixo. Agora nós vamos analisar pedaço por pedaço como faz Jack, o esquartejador. Vem com o tio. Processos de formação de palavras. Esse é o assunto da aula de hoje. Há dois processos de formação de palavras na língua portuguesa. A formação por derivação e a formação por composição. Vamos ao primeiro. Formação de nova palavra mediante acréscimo de afixo. Derivação nada mais é do que um acréscimo de afixo neste radical. E a composição, como é que funciona? É a formação de nova palavra mediante a associação de dois ou mais radicais simples. Você vai ter duas palavras, dois radicais, e elas são associadas. Isso a gente chama de composição. Daqui a pouco vai ter os exemplos, você não vai ficar tão apavorado que nem a moça que está tremendo lá. Calma, calma, calma. É tão simples. Olha todo o conteúdo aqui. Um tipo prefixal. O que é o prefixal? Se eu falar uma palavra como, por exemplo, infeliz. Qual é a parte mais importante? Qual é o radical desta palavra? Infeliz. É o feliz. Ah, você é feliz? E tem uma partezinha no começo que estraga a felicidade, que é o in. Esse in nós chamamos de prefixo. Aqui, derivação prefixal. Sufixal. Nós podemos pegar a palavra felicidade e colocar um pedacinho depois, que é o sufixo. Felicidade. Esse sufixo vai ser a derivação sufixal. Muito simples. A palavra também pode ter um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. E nós vamos ter uma variação chamada de parassintética. Teremos também a regressiva e a imprópria. Agora na composição nós temos o quê? A justaposição, a aglutinação, a erudita e a híbrida. Veremos todas. Não percam os próximos minutos. Eis que abaixo se evidencia o refrão da música Cabelo, de Jorge Benjor e Arnaldo Antunes. Com base na análise deste, procure responder ao que se pede, ok? Vamos primeiro às palavras. As palavras presentes na música, nos versos. Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabela. Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Beleza? Várias palavras e nós temos um radical. E aí, nesta questão, você não vai marcar A, nem B, nem C, nem E, nem D. E nem E. Sabe o que você vai ter que fazer? Escrever.
Olha o que está sendo pedido. Entre os elementos que formam a estrutura de uma palavra, lembra da estrutura? Radical, prefixo, sufixo. Há um elemento comum a vários vocábulos, denominado de radical. Belezinha? Tem até a resposta, olha que questão belezinha. E identifique-o no fragmento em questão. Vamos tentar identificar os elementos destas palavras? Algumas delas, por exemplo, a última, descabelada. Você consegue perceber um elemento que se repete várias vezes? O cabel. O cabel que está aqui dentro da descabelada, sabe o que é isso? Radical. E tem um pedaço antes. Esse afixo é chamado de prefixo. E a parte que vem depois? Aquele afixo que vem depois chama-se exatamente sufixo. Você percebe que tem no começo e tem no final deste radical cabel. E aí, como é que nós vamos chamar esse processo? Aqui nós temos o processo da parassíntese, diferente da prefixal e sufixal. Por que isso? Lembre-se que quando você consegue formar o início da palavra, esse prefixo, junto com o radical, e não consegue formar uma palavra com sentido, você tem uma parassíntese. Olha só, até o cabel. Descabel. Existe descabel? Não existe. Vamos pegar o cabel de novo. Cabelada. Cabelada existe? Também não. Então nós temos uma parassintética, uma formação parassintética. Outra aqui, cabeleira. Cabeleira, você consegue perceber o cabel, que é o nosso radical, junto com um pedacinho que vem depois, chamado de sufixo. Então esse é o processo sufixal. Vamos ver se tem mais algum outro. A maioria destes são prefixal ou sufixal. Na realidade, prefixal nós não temos nenhum. Ou prefixal e sufixal, sim, mas somente prefixal não temos. Vamos agora à segunda questão. Percebemos que a partir deste mesmo radical, alguns elementos a ele se juntaram, formando novas unidades de significação. Com base nesse pressuposto, retrate-os. Neste caso, você teria que especificar palavra por palavra e o seu processo. Mas já fizemos aqui na primeira palavra, nas primeiras palavras desta canção, tendo uma noção. Vamos ver outra questão. Aqui nós temos a palavra aguardente, formou-se por. Vamos ver qual daqueles processos de formação nós temos na palavra aguardente. Hibridismo, aglutinação, justaposição, parassíntese ou derivação regressiva. Tempo para você pensar. Acabou o tempo. Tempo é dinheiro. Venha comigo. A palavra aguardente formou-se por... Já escolheu? Lá vai. Aglutinação, exatamente. Parabéns. Palmas para esses rapazes e essas moças que acertaram. Aglutinação, sim. E por que é aglutinação? Aguardente nós temos duas palavras. Água e ardente. Quando você junta as duas, se perde alguma das palavras? Não, se perde alguns dos sons. E estes sons, então, que são referidos, estão dentro deste processo de aglutinação. Se você não tivesse perdido nada, seria justaposição. Vamos ver. Hibridismo, você lembra o que é hibridismo? Quando tem radicais diferentes, de diferentes origens, ou da Grécia, né? Ou você pode ter da França, radicais latinos. Vamos ver aqui, justaposição, já falamos. Parassíntese. Parassíntese é aquele que você tem um radical, um prefixo e um sufixo, mas não consegue formar uma palavra com o radical e o prefixo, ou o radical e o sufixo. E a derivação regressiva? Aquela que você tem um verbo, vem de verbal. Por exemplo, debater, um verbo. Você perde algumas letras e acaba tendo debate, que é substantivo. Vamos à última questão da prova. Prova curta, mas é surpresa. Que item contém somente palavras formadas por justaposição? Tá bem fácil também, já falamos bastante. Desagradável, complemente, vagalume, pé de cabra, encruzilhada, estremeceu, supersticiosa, valiosas ou desatarrachou e estremeceu. Qual que você escolhe?
como resposta para justaposição. Acabou o seu tempo e a resposta é vagalume e pé de cabra. Palmas para esse pessoal que está acertando mais uma questão. Vagalume perdeu algum som? Não perdeu nada. Você pegou o vaga, pegou o lume, juntou, justaposição. Aqui no pé de cabra tem o pé, tem o D e tem o cabra e juntamos tudo, deu uma justa posição, não perdeu nada de som, a integridade das palavras está intacta. Então temos o processo de justaposição. Hoje nossa aula fica por aqui. Um grande abraço para você e sucesso. Continue estudando conosco. Não desista do seu sonho. Você está muito próximo de chegar perto dele. E agarrá-lo com unhas e dentes, mas precisa superar o cansaço, precisa superar as dificuldades que aparecem na vida. Não desista do seu sonho. Siga em frente. Um grande abraço e até a próxima.